Ao longo da história, o mundo já presenciou líderes que, em vez de guiar seus povos para um futuro melhor, tornaram sinônimos de opressão, medo e destruição. Muitos ditadores ao longo da história têm sido conhecidos por sua crueldade pelos horrores que infligiram a seus próprios povos e outras nações. E antes de tudo, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora sim, sem delongas, bora pro vídeo. Fala, meus entusiastas, tudo bem com vocês? Galera, nossa lista se inicia pelo líder do partido nazista, que governou a Alemanha de 1934 a 1945, responsável pelo Holocausto, que resultou na morte de 6 milhões de judeus e milhões de outras pessoas e vítimas da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler é considerado um dos ditadores mais cruéis da história, principalmente por seu papel central na Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto. Como líder do partido nazista e chanceler da Alemanha de 1933 e 1945, Hitler implementou política de genocídio sistemático e perseguição contra judeus, ciganos, homossexuais, deficientes e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista. Sob sua liderança, aproximadamente 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração, guetos e por esquadrões da morte. Além disso, suas ambições expansionistas levaram a uma guerra global que causou a morte de dezenas de milhões de pessoas. A brutalidade e a escala das atrocidades cometidas durante seu governo fazem de Hitler um símbolo de tirania e maldade extrema na história moderna. Governou de meados da década de 20 até sua morte em 1953. Implementou política de repressão, incluindo purgas políticas, execuções e o envio de milhões de pessoas para campos de trabalho forçado, conhecido como gulags, resultando em milhões de mortes. Joseph Stalin é considerado um dos piores ditadores da história devido à sua liderança brutal na União Soviética, marcada por repressão extrema, purgas políticas e políticas que resultaram em milhões de mortes. Stalin realizou expurgos massivos, conhecido como o Grande Expurgo ou o Grande Terror, durante a década de 30, onde centenas de milhares de pessoas, incluindo membros do Partido Comunista, militares, intelectuais e cidadãos comuns foram presos, torturados e executados sob a acusação de conspiração contra o Estado. Milhões de pessoas foram enviadas para campos de trabalho forçado, onde muitos morreram devido a condições extremas de trabalho, fome e também doenças. As políticas de coletivização agrícola, destinada a consolidar fazendas individuais em fazendas coletivas, levaram à fome generalizada, especialmente na Ucrânia, onde o Holodomor causou a morte de milhões de pessoas. Stalin manteve um controle total sobre a sociedade soviética através de uma combinação de propaganda, censura e a polícia secreta. Qualquer oposição real percebida era brutalmente suprimida. Líder da República Popular da China de 49 até sua morte em 1976, é também considerado um dos ditadores mais brutais da história devido a várias políticas e campanhas que resultaram em imenso sofrimento e perda de vidas. Por exemplo, o Grande Salto Adiante foi uma campanha econômica e social destinada a transformar a China de uma sociedade agrária para uma sociedade industrializada em um curto período de tempo. A coletivização forçada e a reorganização radical da agrícola levaram a uma fome massiva que causou a morte de aproximadamente de 15 a 45 milhões de pessoas. Além do Grande Salto Adiante, outras políticas econômicas de Mao também resultaram em falhas. A ênfase em produção rápida e pesada sem infraestrutura adequada levou a ineficiências e desperdício de recursos preciosos. Mao lançou essa campanha para reafirmar sua autoridade e promover a ideologia comunista. Durante esse período, milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas, mortas, inclusive intelectuais, profissionais e até membros do Partido Comunista foram alvos. A Revolução Cultural causou um grande retrocesso na educação, cultura e desenvolvimento econômico na China. Mao utilizou purgas para eliminar a oposição dentro do Partido Comunista Chinês. Aqueles considerados contrários às suas políticas eram frequentemente presos, torturados ou executados. Essas purgas criaram uma atmosfera de medo e desconfiança. Mao
também cultivou um culto à personalidade em torno de si mesmo, onde ele era venerado quase como uma divindade. Isso permitiu que muitas das suas decisões fossem raramente questionadas, levando a políticas desastrosas serem implementadas sem oposição significativa. As políticas e ações de Mao Zedong resultaram em enorme sofrimento para milhões de chineses e deixaram um legado de trauma e devastação. Seu governo é lembrado por um dos mais opressivos e devastadores do século XX. Pol Pot, líder do Khmer Vermelho no Camboja, é conhecido como um dos ditadores mais brutais da história devido ao genocídio e às políticas extremas implementadas durante o seu regime. Ele liderou o Camboja de 1975 a 79, período no qual suas ações resultaram na morte de cerca de 1,7 a 2 milhões de pessoas, aproximadamente um quarto da população do país da época. O regime do Khmer Vermelho, sob a liderança de Pol Pot, conduziu um genocídio brutal. Intelectuais, profissionais, religiosos, minorias étnicas e até mesmo pessoas que usavam óculos, considerados sinais de intelectualidade, foram sistematicamente perseguidas e executadas. Qualquer pessoa sob suspeita de ser contrária ao regime era eliminada. Milhões de cambojanos foram forçados a abandonar as cidades e a trabalhar em campos de trabalho rural, sob condições extremamente severas. A fome, doenças e exaustão resultantes dessas condições levaram a um grande número de mortes. Pol Pot tentou transformar radicalmente a sociedade cambojana em uma utopia agrária comunista e se envolveu a abolição do dinheiro, mercados, escolas, religião e todas as formas de cultura tradicional. Pessoas foram obrigadas a viver em comunas agrícolas, onde a propriedade privada e as instituições familiares foram desmanteladas. Por exemplo, o S21, uma escola transformada em centro de detenção e tortura de Phnom Penh, tornou-se um símbolo de terror do Khmer Vermelho. Aproximadamente 17 mil pessoas passaram pelo S21 e apenas um punhado sobreviveu. Os prisioneiros eram submetidos a torturas brutais antes de serem executados. As políticas desse ditador devastaram a infraestrutura do país, a agricultura, a saúde, a educação colapsaram. A tentativa de criar uma economia autossuficiente e agrária falhou miseravelmente, resultando em fome generalizada e colapso econômico. O regime do Khmer Vermelho isolou o Camboja do resto do mundo. Exacerbou a crise humanitária no país. A falta de ajuda externa e a destruição interna contribuíram para o sofrimento massivo da população. O legado de Pol Pot é um dos mais sombrios da história moderna. Seu regime deixou um impacto duradouro no Camboja, com memória de sofrimento e devastação que ressoa no país até hoje. Kim Il-sung, o fundador líder supremo da Coreia do Norte em 48 até sua morte em 94, também é considerado um dos piores ditadores da história por várias razões. Sua liderança foi marcada por políticas repressivas, violação dos direitos humanos e um culto à personalidade extremo. O regime de Kim foi caracterizado por uma repressão severa a qualquer forma de dissidência. Estima-se que centenas de milhares de pessoas foram executadas ou enviadas para campos de concentração por crimes políticos. Esses campos de prisioneiros são conhecidos por suas condições desumanas, onde tortura, a fome e trabalho forçado são comuns. Kim instituiu um culto à personalidade que o retratava como um líder infalível, quase divino. A sua imagem e suas citações estavam em toda parte, e qualquer crítica ao líder ou ao regime era severamente punida. O culto à personalidade de Kim Il-sung foi tão intenso que continuou após sua morte. Ele foi nomeado presidente eterno da Coreia do Norte. As políticas econômicas de Kim Il-sung, que incluíram uma ênfase pesada na autossuficiência, resultaram em uma economia extremamente ineficiente e dependente da ajuda externa. Nos anos 90, após o colapso da União Soviética e a perda de seu apoio econômico, a Coreia do Norte enfrentou uma fome devastadora que matou centenas de milhares de pessoas. Kim promoveu uma política de militarização intensa, dedicando uma parte significativa dos seus recursos do país para o desenvolvimento militar, incluindo o programa nuclear da Coreia do Norte. Essa militarização, infelizmente, combinada com isolacionismo, aumentou o sofrimento do povo norte-coreano ao desviar recursos de necessidades básicas e limitar o contato com o mundo exterior. Kim estabeleceu um regime dinástico ao nomear seu filho, Kim Jong-il, como seu sucessor.
Isso perpetuou o ato repressivo e o culto à sua personalidade, criando uma dinastia que continua a governar a Coreia do Norte até hoje, com seu neto Kim Jong-un atualmente no poder. Esses fatores combinados contribuem para a visão de Kim Il-sung como um dos piores ditadores da história moderna, devido ao impacto negativo profundo e duradouro de seu regime sobre o povo norte-coreano. Idi Amin Dada foi um militar e político ganense que governou o país de 71 a 1979, período durante o qual ele estabeleceu um regime brutal e autoritário. Amin é amplamente considerado um dos piores ditadores da história devido às suas políticas repressivas, violações aos direitos humanos e a morte de centenas de milhares de pessoas durante seu governo. Amin governou com extrema brutalidade, usando o exército ugandense para reprimir qualquer forma de oposição política. Estima-se que até 300 mil pessoas foram mortas durante seu regime, muitas delas vítimas de execuções sumárias, tortura e desaparecimento forçado. Em 1972, Amin ordenou a expulsão de Uganda de todos os cidadãos de origem asiática, a maioria dos quais eram de ascendência indiana e paquistanesa. Isso resultou num confisco de propriedades e negócios, causando um colapso econômico significativo no país. Amin tomou várias decisões políticas erráticas e prejudiciais que minaram a economia e a estabilidade de Uganda. Sua falta de habilidade e experiência política levou a um governo marcado pela corrupção, pela má administração. Manteve relações contenciosas com vários países, incluindo os Estados Unidos e Israel, ao mesmo tempo que se aproximavam de regimes como o da Líbia e da União Soviética. Suas políticas externas contribuíram para o isolamento do Uganda e para a deterioração das relações com muitos outros países. Em resumo, Idi Amin é considerado um dos piores ditadores da história devido à sua liderança brutal e desumana, que causou mortes em massa, instabilidade política e econômica e deixou um legado de violência e sofrimento no Uganda. Saddam Hussein foi o presidente do Iraque de 1979 até sua queda em 2003, durante a Guerra do Iraque, liderada pelos Estados Unidos. Ele é amplamente considerado um dos ditadores mais brutais e controversos da história recente, devido às suas políticas repressivas, violações dos direitos humanos e agressões militares contra outros países. Saddam governou com a mão de ferro, usando seu próprio partido, Baath, e suas forças de segurança como a temida Guarda Republicana para reprimir qualquer forma de oposição. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas foram executadas e muitas mais foram torturadas e desapareceram durante o seu governo. Saddam Hussein liderou o Iraque em uma guerra de 8 anos contra o Irã, de 1980 a 88, conhecido como a Guerra Irã-Iraque, que resultou em centenas de milhares de mortes de ambos os lados. Além disso, ele invadiu Kuwait em 1990, o que levou à Guerra do Golfo de 91, onde as forças lideradas pelos Estados Unidos expulsaram as forças iraquianas do Kuwait. O regime de Saddam era conhecido pela corrupção generalizada e pela má gestão econômica. Apesar das vastas reservas de petróleo do país, a população iraquiana sofreu com a pobreza e a falta de serviços básicos, enquanto Saddam e seus aliados acumulavam riqueza. Em resumo, Saddam Hussein é visto como um dos piores ditadores da história devido à sua liderança brutal, envolvimento em guerras e conflitos, violações dos direitos humanos e alegação de posse de armas e destruição em massa. Sua queda em 2003 marcou o fim de décadas de regime opressivo no Iraque, mas também desencadeou um período de instabilidade e violência no país. À medida que chegamos ao fim, é importante refletir sobre as lições que a história nos ensina. Os ditadores que discutimos hoje deixaram marcas profundas e muitas vezes dolorosas na história da humanidade. Eles nos lembram do perigo do poder absoluto, da importância da democracia, dos direitos humanos e também da liberdade. Que possamos aprender com o passado e trabalhar juntos para um futuro onde a opressão e a tirania não têm lugar. Que possamos sempre valorizar a liberdade, a justiça e a igualdade e lutar por um mundo onde cada voz seja ouvida e a cada vida seja valorizada. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Tamo junto e valeu!